movimento do corpo. Boa noite. Vamos seguir a leitura. Capítulo 57. A canoa não é a margem. Naquele inverno, Buda ficou em Vesali. Certo dia, enquanto estava meditando, não muito distante da sala de Dharma, Kutagarasala, vários bhikkhus cometeram suicídio em uma outra parte do monastério. Quando Buda foi informado da ocorrência, perguntou o que os tinha levado a fazer aquilo consigo mesmos. Foi-lhe dito que, após meditarem acerca da natureza impermanente e evanescente do corpo, esses bhikkhus manifestaram aversão ao corpo e não desejavam mais viver. Buda ficou muito triste em ouvir isto, e então chamou e reuniu todos os bhikkhus remanescentes. Ele disse: Bhikkhus, meditamos sobre a impermanência e o evaecimento a fim de ver dentro da natureza de todos os dharmas, de modo a não sermos enredados por eles. A iluminação e a liberdade não podem ser atingidos por tentativas de se escapar do mundo. Elas somente são atingidas quando se vê profundamente dentro da natureza de todos os dharmas. Estes irmãos não compreenderam e assim tolamente, tentaram escapar. Agindo assim, violaram o preceito contra matar. Bhikkhus, uma pessoa liberada, nem se prende aos dharmas, nem sente aversão a eles. Ambos, apego e aversão, são cordas que nos amarram. Uma pessoa livre transcende a ambos, a fim de viver em paz e felicidade. Uma tal felicidade não pode ser mensurada. Uma pessoa livre não se prende a visões estreitas acerca da impermanência e do não-eu. Bhikkhus, estudem e pratiquem o ensinamento inteligentemente, com um espírito não apegado. E Buda ensinou-lhes a prática da respiração consciente para ajudá-los a se tranquilizarem. Quando voltou a Sravasti, Siddhartha Gautama proferiu novos ensinamentos sobre o desvencilhar-se em resposta a um bhikkhu chamado Arita, que estava ligado a visões estreitas e não havia compreendido o ensinamento. Sentado diante dos discípulos em Jetavana, o mestre asseverou: Bhikkhus, se o ensinamento for mal entendido, é possível tornar-se prisioneiro de visões estreitas, as quais criarão sofrimento para si mesmos e para os demais. Vocês devem escutar, entender e aplicar o ensinamento de um modo inteligente. Uma pessoa experiente que compreenda as serpentes utiliza de uma forquilha para prender o pescoço da cobra antes de tentar agarrá-la. Se ela agarrar a serpente pelo corpo ou cauda, a serpente poderá picá-la, assim como usariam a sua inteligência para capturar uma serpente. Vocês deveriam usá-la no estudo do ensinamento. Bhikkhu, o ensinamento é um mero veículo para descrever a verdade. Não confundam
com a verdade em si mesma. Um dedo que aponta para a lua não é a lua. Um dedo é necessário para saber onde olhar, para encontrar a lua. Porém, se vocês olharem para o dedo pensando tratar-se da lua, confundindo-os, jamais conhecerão a lua real. O ensinamento é como uma canoa que pode levar vocês para outra margem. A canoa é necessária, porém ela não é a outra margem. Uma pessoa inteligente não carregaria a canoa sobre a cabeça após tê-la utilizado para atravessar para o outro lado. Bicos, o meu ensinamento é a canoa, que pode ajudá-los a atravessar para outra margem. Aquela, além do nascimento e da morte. Mas não a carreguem consigo como se fossem sua propriedade. Não se apeguem ao ensinamento. Vocês devem ser capazes de se desvencilharem dele. Bicos, todos os ensinamentos que tenho transmitido a vocês, tais como as 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, os 4 estabelecimentos da mente atenta, os 7 fatores do despertar, a impermanência, o não eu, o sofrimento, a vacuidade, a inseparabilidade e a inexpectatibilidade, deveriam ser estudados de um modo inteligente e aberto. Usem os ensinamentos como auxiliares no alcance da liberação. Não fiquem apegados aos ensinamentos. O monastério para bicunis mantinham 500 monjas. Frequentemente, elas convidavam Buda e outros veneráveis de Jetavana para irem dar palestras do Dharma. Venerável Ananda foi solicitado por Buda para ficar encarregado de selecionar quais monges iriam dar palestra do Dharma para as bicunis. Um dia, ele designou o Venerável Banda para ir até lá. Ele havia conseguido frutos profundos em sua prática, porém não era considerado um orador talentoso. No dia seguinte, após mendigar e comer sua refeição sozinho na floresta, ele foi ao centro das monjas. Elas o receberam com carinho. E a Bhikkhuni Gautami convidou-o a sentar-se no púlpito para dar a sua palestra do Dharma. Após sentar-se sobre sua almofada, ele recitou um poema curto. Habitando em tranquilidade, vendo o Dharma retornando à fonte, sem ódio ou violência, a alegria e a paz afloram. A mente atenta é mantida perfeitamente. Verdadeira paz e relaxamento são realizados. Transcender a todos os desejos é a maior felicidade. O venerável não disse mais nada, mas começou a entrar em um estado de profunda concentração. Embora suas palavras tenham sido parcas, sua presença irradiava paz e felicidade, o que a maioria das irmãs considerou grande e encorajador, grandemente encorajador. Algumas das mais jovens, todavia, ficaram desapontadas com a palestra. Elas queriam que a Bhikkhuni Gautami pedisse a ele para dizer algumas coisas mais. A abadesa inclinou-se para a venerável Banda e expressou o desejo das jovens irmãs. Ele, porém, simplesmente repetiu o mesmo poema novamente e então desceu do seu lugar elevado. Alguns dias depois, Buda soube da palestra do Dharma proferida pelo venerável Banda. Sugeriram a ele que no futuro monges com maior talento para falar fossem encarregados
das palestras do Dharma. Buda, contudo, respondeu dizendo que a presença da pessoa era mais importante do que suas palavras. Certo dia, após retornar da mendigagem, Siddhartha não conseguiu encontrar Ananda. Venerável Raula e outros disseram que não o tinham visto. Um outro discípulo, porém, relatou que o avistara mendigando nas proximidades das vilas dos intocáveis. Então Buda pediu-lhe que fosse até o local procurar por Ananda. Assim que o bico o encontrou, os dois retornaram ao monastério. Com eles também vieram duas mulheres, mãe e filha. Esta última se chamava Prakriti. Buda escutou Ananda explicar por que havia se atrasado. Um dia, muitas semanas antes, voltando pela estrada após mendigar, de repente Ananda sentiu sede. Ele parou perto do poço da Vila dos Intocáveis para beber água. Lá encontrou Prakriti, erguendo um recipiente com água do poço. Era uma bela jovem. Ananda pediu-lhe um pouco de água, porém ela negou, dizendo que era um intocável e não ousaria macular um monge oferecendo-lhe água. Ananda disse a ela: de nada me serviria um nível elevado ou casta. Só preciso de um pouco de água e ficaria feliz em recebê-lo de você. Por favor, não tenha medo de me contaminar. Prakriti ofereceu água para ele imediatamente. Sentiu-se atraída pelo generoso e bonito monge que lhe falara tão gentilmente. Ela se apaixonara por ele. À noite, não conseguia dormir. Todos os seus pensamentos se voltaram para Ananda. Ela esperou perto do poço todos os dias depois daquele encontro, na esperança de ter um vislumbre dele. Depois persuadiu sua mãe para convidá-la a compartilhar uma refeição em sua casa. Ele aceitou isso por 2 vezes, mas sentindo que a moça havia se enamorado, recusou os convites posteriores. Prakriti adoeceu de amor. Ficou magra e pálida. Finalmente, ela confessou seus sentimentos para a mãe. Disse que desejava que Ananda renunciasse a seus votos para se casar com ela. Chocada, sua mãe gritou com ela e lhe afirmou que aquele era um amor tolo e impossível. Prakriti, porém, falou que era mais fácil morrer do que desistir de Ananda. Temendo pela saúde da filha, sua mãe preparou um poderoso afrodisíaco, na esperança de que pudesse fazer Ananda corresponder à paixão da sua filha. Ela era do clã Matanga e conhecia várias poções xamânicas. Naquela manhã, Prakriti encontrou o monge na estrada e implorou que aceitasse o último convite para comer em sua casa. Ananda estava confiante de que pudesse oferecer para Prakriti e sua mãe um ensinamento que possibilitasse àquela moça desvencilhar-se do desejo que tinha por ele. Entretanto, após beber o chá, especialmente preparado, ele não teve chance de ensinar coisa alguma. Sua cabeça começou a enuviar-se e seus lábios enfraqueceram. Ele rapidamente percebeu o que tinha acontecido e voltou-se para sua respiração, tentando contraagir aos efeitos das ervas. O bico enviado por Buda encontrou-o na choupana de Prakriti, sentado perfeitamente tranquilo em posição de lótus. Buda gentilmente perguntou a Prakriti: você ama o Bhikkhuni Ananda profundamente, não ama? Eu o amo com todo o meu coração. O que você não ama nele? Os olhos dele, seu nariz ou talvez sua boca? Amo tudo nele, seus olhos, seu nariz, sua boca, sua voz, o modo dele andar.
Mestre, eu amo tudo o que diz respeito a ele. Além dos olhos, nariz, boca, voz e andar, o Bhikkhu Ananda possui muitas qualidades exuberantes, as quais você não conhece ainda. Que qualidades são estas? Buda respondeu: seu coração amoroso é uma. Você sabe o que o Bhikkhuni Ananda ama? Senhor, desconheço que ele ama, mas sei que ele não me ama. Você está enganada. Ananda a ama, porém não do modo que você deseja. Ele ama o caminho da liberação, da liberdade, da paz e da alegria. Graças a tal caminho, esse monge sempre sorri. Ele ama a todos os seres vivos e quer mostrar às pessoas o caminho da liberação, de forma que também possam desfrutar a liberdade, a paz e a alegria que ele experimenta. O amor dele provém da compreensão e da liberação. Ananda não sofre nem se desespera devido ao seu amor, como o seu jeito de amar faz com você. Prakriti, se você ama verdadeiramente o Bhikkhu Ananda, compreenderá o amor dele e permitirá que continue vivendo a vida de liberação que escolheu. Você não sofreria mais nem ficaria desesperada caso soubesse amar da maneira como ele ama. Todo o sofrimento e desespero que você sente agora resultam de desejar Ananda apenas para si mesma. Esse é um amor egoísta. Prakriti olhou para o mestre e perguntou: mas como posso amar do modo como o Bhikkhu Ananda ama? Ame de modo a preservar a felicidade dele, assim como a sua própria felicidade. Ananda é como uma brisa fresca. Se você tomar a brisa e a fechar numa prisão de amor, ela logo fenecerá e ninguém mais será beneficiado com seu frescor, incluindo você mesma. Ame-o como se ele fosse como uma brisa fresca, Prakriti. Se puder amar assim, você também se tornará como uma brisa fresca. Você aliviará suas próprias dores e tormentos, além das dores e tormentos de muitos outros por consequência. Por favor, mestre, ensine-me como amar assim. Você pode escolher o mesmo caminho do monge Ananda. Pode viver uma vida de liberação, paz e alegria, levando felicidade aos outros, assim como o Bhikkhu Ananda faz. Você pode ser ordenada assim como ele foi. Mas temos castas em nossa sanga. Vários homens intocáveis entre nós já foram ordenados bhikkhus. Venerável sunita, altamente considerado pelo rei Prasenajit, era um intocável. Se quiser tornar-se uma bhikkhuni, seria a primeira monja divinda da casta das intocáveis. Se consentir, pedirei à irmã Khema que realize uma cerimônia de ordenação para você. Tomada de alegria, Prakriti se prostrou diante do mestre pedindo para ser ordenada. Buda deixou aos cuidados da irmã Khema. Após a monja e a jovem terem partido, ele olhou para Ananda e então falou para toda a comunidade: Bhikkhus, os votos de Ananda ainda estão intactos, mas eu gostaria que todos vocês fossem mais zelosos em seus relacionamentos com externos. Se vocês continuamente viverem com mente atenta, verão o que está acontecendo tanto interna quanto externamente, detectando precocemente perturbações. Vocês serão capazes de lidar mais eficazmente com elas. Ao praticarem mente atenta a cada momento, cotidianamente, em suas vidas, vocês serão capazes de desenvolver a concentração necessária para evitar situações tais como esta. Quando a sua compreensão for forte e estável,
Sua visão será clara e suas ações serão adequadas. Concentração e compreensão andam de mãos dadas. Cada uma contém a outra, elas são um. Bicos, considerem as mulheres mais velhas do que vocês, como suas próprias mães ou irmãs mais velhas. Considerem as mulheres mais jovens do que vocês, como suas próprias irmãs mais novas ou filhas. Não permitem que seus atrativos criem dificuldades para as práticas de vocês. Se necessário, até que sua concentração se fortaleça suficientemente, limitem seus contatos com as mulheres. Usem apenas palavras relacionadas aos estudos e à prática do caminho. Os bicos ficaram felizes em receber tal orientação de Buda. A canoa não é a outra margem, né? Essa parte do paralelo que faz, né? Sobre o mestre, os ensinamentos, de não ficar apegado a eles, né? Carregando o barco nas costas depois de ter atravessado. Essa ideia do dedo que aponta a lua, eu falo bastante, porque me ajuda também a clarificar muitas vezes, né? Quando a gente entra na ladainha da reclamação, da queixa, da comparação, da autocrítica, do excesso de autocrítica e de excesso de crítica aos outros também, né? A canoa não é a margem. É um meios expedientes, né? Que Buda faz para falar para cada um. Aqui ele trouxe esse exemplo do venerável Banda, né? Que não era muito inspirado com fala, né? Mas ele traz aqui essa questão de que, às vezes, que é mais importante do que a fala é o modo da pessoa, é a presença da pessoa. E depois essa situação do amor, né, da paixão, dessa paixão amorosa que, como ele traz aqui, que é ligada, que é apegado, né, que é só para si. Um amor diferente, né, do amor genuíno. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Um dedo que aponta a lua. Ninguém quer falar nada? Então vamos encerrar. Amanhã é o dia de finados, né? A gente, no budismo, tem a cerimônia de Obon, que é feito nessa data, né? No dia 2 de novembro. Se alguém quiser me mandar nome de pessoas falecidas hoje, família, pode ser o nome da família também, eu vou fazer uma prece amanhã. Então, se quiserem me passar, possivelmente eu vou fazer no final do dia, um pouco antes do zazen, tá bom? E aí eu vou recitar o nome de todas as pessoas que desejarem. Então me manda o nome, tá bom? Sensei. Sensei. Pode falar. Só manda o nome ou precisa mandar a data de falecimento ou data de nascimento dessa pessoa?
Não, só o nome. Só o nome. Hai. Tá? Pode ser a família, né? Se você quer que reze para todos os ancestrais da família Degenschein, né? Eu faço. Hai. Tá Obrigado, bom? Sensei. Imagina. Obrigado, cachorro. Cachorro. Mais alguém? Então vamos encerrar? Vamos colocar as mãos palma com palma e fazer a retribuição de méritos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.